Saí um bocadinho fora do nosso esquema, porque o professor Laerte Ferreira, que eu não tinha o prazer de conhecer, não trabalhamos na mesma área, longe, são áreas muito longínquas, mas lá da Universidade Federal de Goiás pesquisou qualquer coisa em Portugal e encontrou o LIF. E como encontrou o LIF e viu que havia algumas pontes possíveis de colaboração, perguntou-me, vinha a Portugal e perguntou-me do interesse de ter uma reunião comigo. Eu fiquei muito aflita porque eu não percebo de detenção de conta. Então pensei, e por que não convidar os membros do LIV para um pequeno seminário e abrir o seminário, porque estes seminários são abertos e, portanto, temos aqui um grupo grande que não pertence ao LIV, pertence só ao Centro de Estudos Florestal. Está bom? Mas isto, a ciência é universal e, portanto, então passo a apresentar o professor Laerte Ferreira, é professor associado da Universidade Federal de Goiás, é o coordenador, tem que ler, do LAPIG, que é o Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento, e coordenador também do portal de pastagens.org. Portanto, tem diversos projetos de investigação, muito com doutorado na Universidade do Arizona e certamente mantém contactos com universidades americanas e está a expandir também os seus contactos aqui às universidades da Europa. E já tem colaborações, por exemplo, com a Universidade de Aveiro. Portanto, eu agradeço a presença de todos e agradeço em especial ao professor Laerte Ferreira, porque veio assim numa viagem misto de férias, não? Férias de trabalho e portanto, peço que complete o seu vasto currículo nesta área, porque, portanto, não me fica bem estar agora a falar do assunto. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço muito a professora Helena, que, obviamente, como ela comentou, nós não nos conhecíamos. Eu sou da universidade e é interessante que eu sei falar de universidade e o meu hobby é visitar universidades. Eu vim a Portugal, eu tenho um filho que está fazendo um intercâmbio na Universidade de Coimbra e eu vim visitá-lo. E passava o dia hoje em Lisboa. Então, eu queria muito conhecer a Universidade de Lisboa e eu tentei entender o que era a Universidade de Lisboa e aí eu encontrei o livro, eu falei, poxa, isso tem muito a ver com o que a gente está fazendo, e eu escrevi a professora Helena, que aí me convidou para vir aqui dar essa palestra. Eu cheguei ontem à noite em Portugal, amanhã cedo eu já sigo para Coimbra, fico até a semana que vem. E, novamente, para mim é um prazer conhecer universidades e conhecer a universidade. Eu tive ano passado a primeira vez em Portugal, que é um lugar também que eu queria muito conhecer. E eu tive ano passado em Aveiro. O nosso grupo na Universidade Federal de Goiás, nós fazemos parte hoje de uma colaboração que eles chamam de Colégio Doutoral Tordesilhas, com a Universidade Castilla-La Mancha e a Universidade de Aveiro. Então, ano passado eu passei uma semana na Universidade de Aveiro, já tivemos pessoas de Aveiro na nossa universidade algumas vezes. E eu vou falar um pouco do que a gente faz. Tive o prazer de conhecer o professor Miguel há 2 anos, 3 anos no Brasil, no encontro. O sensoriamento remoto, a detecção remota no Brasil, eu diria que até um certo ponto foi bastante avançada e hoje, infelizmente, eu acho que nós ficamos muito para trás. E eu trabalho com detecção remota. A minha formação original é geologia, mas desde da minha graduação que eu fui enveredando para essa questão de detecção remota, mestrado, doutorado, e fui, em 97, fazer o doutoramento na Universidade do Arizona com o Alfredo Ruete, que, enfim, é um pesquisador da área de detecção remota, que trabalha com índices de vegetação. Então, eu fui entrando um pouco por aí, ecologia de paisagens. Eu vou tentar, eu fiz aqui um apanhado geral, eu tinha sugerido para a professora Helena uma palestra, algo como monitoramento, mapeamento de paisagens antrópicas, naturais, com sensores de última geração, sistemas detectores de última geração. E no final eu
Geralmente a gente tem feito essas palestras em inglês, porque depois elas ficam também por aí. Então eu vou mostrar um pouco o que a gente faz no Brasil, tá? E eu diria que a gente tem trabalhado com sensores de última geração, mas principalmente, hoje eu estava comentando um pouco antes da palestra começar, que o sensoramento remoto é impressionante, é algo muito recente, é uma ciência recente, né? A gente está falando aí de 40 anos, 40 e poucos anos, sensoramento remoto orbital, e a detecção remota orbital, e é impressionante como essa ciência, como toda ciência, ela vai se desenvolvendo de uma forma geométrica, né? A progressão é geométrica. E a gente tem percebido isso, e a gente tem feito um esforço muito grande para estar na fronteira dessa ciência. Então, eu vou tentar mostrar um pouco o que a gente faz. Então, o nosso laboratório é o LAPIG, Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento. Nós trabalhamos muito com ecologia de paisagens, trabalhamos muito com elaboração de mapas, né, sistemas de informações geográficas. E aqui é o Brasil. Aqui a gente trabalha no Brasil muito com o conceito de biomas, né? Então, quando pensa o Brasil, o país, a gente pensa em termos de biomas. E aqui delimitado em amarelo é o bioma cerrado, é a savana, é o nosso miombo, né? Seria o equivalente do miombo africano, é a região de savana no Brasil. Então, a gente começou a trabalhar muito naquela região e hoje a gente considera o Brasil inteiro e estamos desenvolvendo métodos. Um dos nossos financiadores é a NORAD, Norwegian Development Agency, e um dos compromissos que nós temos é desenvolver algoritmos que sejam globais ou metodologias que possam ser utilizadas abertamente, livremente por outros grupos. Bom, então aqui é um pouquinho do Cerrado. Esse é o segundo bioma no Brasil em área, 2 milhões de quilômetros quadrados. Depois da floresta amazônica é o segundo bioma, né? E é um bioma obviamente estratégico, porque, bom, ele engloba 11 estados no Brasil, tem uma transição com os outros biomas principais do Brasil, é onde a gente tem a reserva de água, a gente fala que é a caixa d'água, o reservatório de água do Brasil, e o Cerrado tem despertado interesse de vários grupos no mundo. A gente sabe disso porque o nosso portal é interessante ver como é que ele é acessado. São milhares de acessos de vários grupos do mundo trabalhando com savanas. Como a minha formação foi o doutoramento nos Estados Unidos, naturalmente que acabou, assim, eu tenho uma relação muito grande com grupos nos Estados Unidos. Nós já tivemos o apoio da NASA para 4 grandes projetos. O Brasil, eu sei que tem aqui alguns que trabalham com florestas, áreas tropicais. O Brasil teve um grande projeto que foi apoiado pela NASA e pelo nosso conselho de pesquisa, chamado LBA, Experimento de Grande Escala da Biosfera e Atmosfera na Amazônia, que incluiu também o Cerrado. Então, a gente tem se beneficiado dessas parcerias e, obviamente, que para mim, a gente está tentando começar a ter alguma parceria com grupos na Europa, e isso vai se dar provavelmente por meio do novo satélite Sentinel-2A, que a gente está esperando ter acesso aos dados. Bom, então isso aqui é um pouco sobre o Cerrado, que é um gradiente de vegetação, e nós temos, então no Cerrado você vai desde um campo, formações campestres, até formações florestais, né? E uma peculiaridade, aqui é o Brasil, o mapa de cobertura e uso da terra do Brasil. O que está em rosa é aquilo que já foi convertido para, principalmente, pastagem, tá? Essa é a grande forma de uso da terra no Brasil. E, obviamente, que o Cerrado, esses 2 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados foram convertidos para pastos, principalmente, né, e agricultura de grãos. Vocês estão conseguindo acompanhar o meu português? Eu espero, bom. Então, obviamente que a gente entende que não há exemplo no mundo de você ter 1 milhão de quilômetros quadrados convertidos em 40 anos. Isso é
quando você pensa em área transformada e você pensa em tempo, isso é um tanto catastrófico. E é por isso que, por exemplo, a NASA tem um programa chamado Land Cover Land Use Change Program Initiative. Então, eles têm financiado muitas pesquisas para entender, por exemplo, impactos globais, a questão de impactos no ciclo hidrológico, né, recursos hídricos, variações em estoque de carbono. No Cerrado, a gente brinca que as árvores, na verdade, a nossa biomassa, o nosso estoque de carbono está below ground, né? Tá no subsolo. As árvores têm raízes por uma questão de estratégia, de investimento, de recursos. Como o meio ele é um tanto hostil, então você, na verdade, tem um sistema radicular bastante importante e de armazenamento de biomassa, carbono. E, então, toda essa área em rosa são as áreas convertidas. Falando um pouco de Brasil, eu particularmente gosto muito de história e eu brinco dizendo que o Brasil tem 80 anos, o Brasil não tem 500 anos, nós somos um país muito recente. Enfim, mas isso seria uma outra palestra. Mas o Brasil ele começa a partir de 1930, ali o Brasil começa. E obviamente, como todo o mundo ocidental, a partir da década de 50 do século passado, é interessante, qualquer estatística global que a gente olha, é impressionante ver aquela curva exponencial a partir da década de 50, né? Tudo explode, e assim foi no Brasil. E boa parte do desenvolvimento, o Brasil durante 400 anos ou mais, o Brasil foi litoral, era o litoral, os estados ali no litoral, na costa. E a partir da década de 40 do século passado, começa essa marcha, que a gente chama marcha para o oeste, e começa a ocupação do Brasil. E o desenvolvimento do Brasil, a partir da década de 50, ele, de alguma forma, os economistas defendem a tese de que quem foi responsável por esse desenvolvimento foi essa região central do Brasil. Então, começa a produzir, bom, primeiro minérios, depois gado, né? E depois, a partir da década de 70, agricultura de grãos. Então, alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar de Embrapa, que é uma empresa pública de pesquisa agropecuária. A Embrapa ela surge em 1973, é tudo muito recente, né? E o Cerrado, a partir da década de 70, ele começa a ser explorado de uma forma muito rápida, muito intensa, né, para a produção de grãos. E hoje, bom, o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo e a produção de carne bovina está nessa região, obviamente também muito dos grãos e cada vez mais subindo para a Amazônia. Só que a Amazônia, ela tem um interesse, ela tem um apelo global. Tudo que acontece com a Amazônia tem um reflexo no mundo, ou gera um alerta no mundo. Então, o que acontece? Se a gente olha, por exemplo, os índices de desmatamentos na Amazônia, eles vêm caindo ano a ano, porque há uma pressão e houve uma política muito intensa e muito bem sucedida do governo de criar sistemas de monitoramento de desmatamento. Nós temos um sistema chamado PRODES, que é bastante bem sucedido, temos outro chamado DETER. Houve uma política muito intensa de comando e controle, de coibir o desmatamento na Amazônia. Houve uma iniciativa científica que foi fundamental, o LBA, que foi uma coisa fantástica. A gente está começando, a gente sente os resultados do LBA, na verdade esses resultados estão vindo aos poucos, mas em termos de formação de recursos humanos para pesquisa. E aí o Cerrado, ele se tornou obviamente, vítima dessa proteção da Amazônia. É o que a gente chama de leakage effect, né? Quer dizer, então, se você protege muito uma área, você vai ter que escorrer ou escoar a pressão para uma região que é uma região feia, não é uma região que desperta muito interesse. Então, enfim, esse é um pouco do contexto do que a gente tem trabalhado. Nós trabalhamos com monitoramento de dinâmica de uso, mapeamento de cobertura e uso da terra, um pouco relacionado a um pouco de modelagem de estoque de carbono. E nos últimos anos nós somos um laboratório dentro de uma universidade pública. No Brasil nós temos um que a gente chama de sistema federal de universidades, na verdade cada estado tem as suas universidades.
na verdade, quase uma centena de universidades públicas no Brasil, algumas mais fortes, mais conhecidas, outras menores. A minha universidade fica no estado de Goiás, é uma universidade que tem crescido bastante nos últimos anos, nós temos praticamente todos os cursos, 25 mil alunos, mas ainda quando você procura as grandes universidades brasileiras, elas estão na costa. O Brasil ainda tem esse apelo com a costa, com o litoral. E aqui é um pouco o reflexo disso que eu estava comentando. Se a gente olha a região amazônica, tudo ali em verde são áreas protegidas. A gente sabe que algumas daquelas áreas você tem uma pessoa, um guarda florestal para tomar conta. Mas o interessante é que essas áreas protegidas no papel, elas têm um efeito de proteção. Quando a gente olha, por exemplo, a expansão da pastagem, a gente vê que a pastagem ela vai se espremendo entre as áreas protegidas. Então, as áreas protegidas têm um papel importante. Quando a gente olha aqui a região do bioma cerrado, o estado de Goiás é onde eu estou. Aqui, para localizá-los, esse quadradinho é Brasília, a capital do Brasil. Então, a gente vê que aqui, realmente, há um esforço muito claro de proteção da floresta amazônica e um esforço ainda muito insuficiente para a proteção dos outros biomas. Bom, então o que a gente faz é isso, é usar a detecção remota para monitorar isso aí. A gente começou trabalhando no estado de Goiás, depois a gente descobriu que não fazia muita diferença trabalhar com o estado ou trabalhar com 2 milhões de quilômetros quadrados, se você automatiza os processos, e a gente agora trabalha com o Brasil inteiro, por conta dessa automação dos processos. E aí o que a gente tem feito um pouco, nós, no nosso laboratório, nós desenvolvemos um sistema que a gente chama de SIAD, Sistema Integrado de Alerta de Desmatamento. Então a gente utiliza imagens de um satélite americano, o satélite Terra, o sensor MODES, que é similar ao que vocês tiveram, o MERIS, né, e agora o Proba Vegetation, e bom, o Sentinel-3, né, que vai ter o Sentinel-3, e a gente, todo ano, a gente automaticamente gera alertas de desmatamentos. O 2014 devia estar ali, e o 2015 ficou pronto semana passada, mas essa transparência é antiga. Mas a gente, na verdade, não se preocupa muito em atualizar a transparência, porque se vocês entrarem no portal do laboratório, daqui a pouco eu vou mostrar, você baixa o shapefile disso tudo, todos os dados são públicos. A gente trabalha nesse laboratório, enfim, que eu particularmente criei quando eu mudei para a universidade há 22 anos. A gente trabalha com a filosofia de que o que é feito com recurso público é público. Então a gente coloca tudo no portal do laboratório. E por recurso público, quando entra um recurso estrangeiro, a gente deixa bem claro que ele entrou na universidade, ele é público. Então a gente, na verdade, não tem... é isso, a gente acredita nesse tipo de colaboração, de parceria, Então, são os dados de desmatamento. A gente ainda tem esse bioma sendo desmatado aí a em torno de 5 mil quilômetros quadrados anualmente. A pressão é a soja. Então, por exemplo, na Amazônia, é interessante que existe um consenso em torno da proteção da Amazônia. Então, as grandes indústrias, os grandes traders, eles estão se submetendo a novas regras de mercado. Quer dizer, o mercado está se adequando. Por exemplo, grandes traders como Cargill, Bunge, hoje não compram mais carne ou não compram soja de áreas que foram desmatadas após 2008. E alguns consumidores estão valorizando cada vez mais isso aí. Então, existe na Amazônia a moratória da carne. Você não compra carne, o frigorífico não compra carne de uma área que tenha sido desmatada a partir de 2008. A soja, não se compra soja. Claro que isso não é perfeito e você tem os vazamentos. E aí é interessante que quando a gente fala de ter moratórias semelhantes para o bioma cerrado, aí os traders falam, não, o nosso limite é a Amazônia. Então, assim, é claro que a gente... e a gente está começando a fazer propostas para os traders, que é o seguinte, não adianta você também querer falar... existe hoje uma campanha muito forte no país pelo desmatamento zero, né? Mas se você faz uma campanha desse tipo, você tem que mostrar alternativas. E a gente entende que a grande reserva de terras no Brasil
é a pastagem. A pastagem subutilizada, ela pode vir a ser uma reserva de terra. Então, ao mesmo tempo que a gente está tentando fazer parte de grupos com discussões de propor desmatamento zero no bioma cerrado, a gente fala, olha, não desmata e ocupe melhor essas áreas de pastagem. Então, o que a gente está tentando fazer é mapear as áreas de pastagens e mapear a qualidade dessas pastagens e modelar aonde que essas áreas poderiam ser, quais áreas de pastagem poderiam servir para outros propósitos. Esse é o tipo de trabalho que a gente tem feito. É hoje, na verdade, o tipo de projeto que mais atrai financiamento. E um laboratório custa caro para ser mantido. Então, a gente tem trabalhado muito nesse tipo de parceria. Aqui nós temos um especialista em monitoramento de queimadas, desenvolvimento de algoritmos, né, junto à Agência Espacial Europeia. Mas a gente tem usado o MCD 45A1 para o Cerrado, funciona bem. Temos usado também focos de calor. Então, eu estou tentando aqui dar um panorama do que a gente faz em termos de pesquisas. E temos, bom, esses são os sensores que a gente utiliza. Eu vou rapidamente. O Sentinel-2 ainda foi lançado em junho. Eu acredito que só vai estar disponível para o Brasil a partir de abril, maio, junho do ano que vem. Mas a gente colocou ali como sendo o futuro. O TRIM não existe mais, ele agora está sendo substituído pelo GPM. Isso aqui, na verdade, estima chuva. Meteosat, a gente tem uma antena, a gente recebe os dados, a gente está tentando ver como que a gente consegue usar o Meteosat. O ProbaV, a gente fez um estudo preliminar com dados desse Proba Vegetation. A nossa praia, como a gente fala lá no Brasil, a nossa área de conforto, a nossa zona de conforto é Terra, que é um satélite americano. O SUOMA-NPP a gente ainda está tentando. O CIBERS é um satélite, parceria do Brasil com a China, China Brazil Earth Resource Satellite. A gente, na verdade, colocou aqui porque tem que colocar, mas a gente não usa o CIBERS, a gente usa um pouco só. O Landsat 8, esse tem sido, eu brinco que é o Volkswagen, dos satélites, é impressionante. Já deixou de ser elogio. Hã? Já deixou de ser elogio. O RapidEye, que é um sistema, na verdade, alemão hoje, foi comprado por uma empresa canadense, BlackBridge. O Brasil, só falando um pouquinho de RapidEye, RapidEye na verdade, o mundo precisa de alimentos. Então, a gente, quando pensa em sensoriamento remoto, detecção remota, a gente pensa em alimentos. O primeiro satélite de sensoriamento remoto, detecção remota, orbital, enfim, satélite, lançado foi em 72 para monitorar a agricultura, a safra da União Soviética. Então, o mundo precisa, quando a gente olha, por exemplo, esse satélite Sentinel, que faz parte de um programa chamado Copérnicos, é interessante que o nome anterior do Copérnicos era Global Monitoring for the Environment and Security. Na verdade, é você monitorar a produção agrícola e alguma coisa ligada à segurança. Então, o RapidEye é um conjunto de 5 satélites que a gente supostamente pode ter uma imagem a cada 5 dias. E o Brasil, o governo brasileiro comprou imagens do RapidEye para todo o Brasil, então nós temos acesso a essas imagens. Tem 5 metros de resolução, mas o interessante é que quando a gente olha uma imagem RapidEye com 5 metros de resolução espacial, 36 vezes mais detalhada que uma imagem Landsat, eu ainda prefiro a Landsat, ela é impressionante. Então é isso. Só falando do RapidEye, por que o governo brasileiro gastou tanto dinheiro em comprar acervos para 2011, 2012, 2013, estão tentando empurrar agora 2014. O Brasil tem se tornado cada vez mais comprometido com a questão ambiental. Isso faz parte da agenda do país. Eu não sei como é que vai ficar agora que a gente tem passado por momentos de turbulência política, econômica, mas a questão ambiental no Brasil, ela é hoje algo muito importante, a ponto de, na última eleição presidencial, a gente ter tido uma candidata ligada à área ambiental, disputando com chances reais de ganhar. Não ganhou, mas Marina Silva. Então, o Brasil criou uma coisa
que eu acho que vai ser muito importante a médio prazo, que é o que a gente chama de cadastro ambiental rural. Tentar entender o que acontece em cada propriedade agrícola, cada fazenda, né? Então, assim, o grande problema ambiental do Brasil é a questão fundiária. Quem que é dono do quê? Então, essas imagens foram compradas para fazer esse levantamento. E está praticamente pronto, é um negócio bastante interessante. Bom, a gente, em algum momento a gente usou ultraleve. Então, esse é um pouco de pesquisa que a gente faz, de tentar, por exemplo, entender, mapear parâmetros biofísicos da cobertura vegetal no bioma cerrado, e mapear, enfim, vários parâmetros biofísicos. Aqui, no caso, é o que a gente chama de espessura equivalente de água, usando imagens Hyperion. Então, esse é um pouco dos trabalhos que a gente faz. É interessante que a gente trabalha com várias escalas. Isso aqui é um satélite. Na verdade, eu botei esses slides e a questão... E depois eu fiquei com, enfim, preguiça ou falta de tempo, mas a questão de 2 semanas saiu, na verdade, o primeiro paper do nosso grupo usando dados GRACE, publicado no Remote Sense of Environment. Eu acabei que não coloquei aqui, mas basicamente é interessante que os satélites têm nomes sugestivos. Então, quando a gente pensa em GRACE, graça, que é o Gravity and Climate Experiment. O satélite que está aí até hoje é americano, para variar, o que a gente está sempre... enfim, a nossa relação de pesquisa é muito forte com os Estados Unidos. E o GRACE, ele permite você monitorar a variação de fluxos de água, de massas de água, em subsuperfície e em superfície. Então, a gente buscou associar, relacionar, por exemplo, impactos de desmatamento no Cerrado, essa grande conversão a nível de bacia, como é que esses fluxos têm sido perturbados. Então, eu não vou entrar também muito em detalhe, mas esse é um tipo de trabalho que a gente tem feito. Ainda nessa história, a gente teve agora, essa é uma bacia, bom, aqui é o mapa do Brasil dividido em estados, né, nos vários estados. Eu moro ali em Goiás, que é um estado bem central, né, e aquela área em vermelho é o nosso grande laboratório de campo. Então, é uma bacia hidrográfica de aproximadamente 11 mil quilômetros quadrados, bacia do Rio Vermelho, e ali a gente tem concentrado tudo que a gente pode fazer de campo. Então, a gente tem uma equipe que vai a campo todo mês. Se alguém vai nos dar alguma coisa, uma imagem, por exemplo, imagem World View, que é uma imagem cara, a gente conseguiu uma cobertura para toda a bacia. Então, a gente está concentrando esforços aqui, e a gente agora teve a questão de 2 meses, um voo de LiDAR, que é um dado de laser, um transecto para a gente estimar biomassa. Essa é a palavra também, uma palavra importante no mundo, né? Então, a gente tentar ver como que a gente pode desenvolver métodos para estimar a biomassa nessa região. E em busca de alternativas, isso aqui é ali uma antena que a gente está recebendo do Meteosat. A gente, como eu disse, a gente não tem uma experiência, ou nós não temos... eu gostaria de ter uma relação de pesquisa maior com a União Europeia, etc. E a gente tem hoje aquela antena recebendo dados Meteosat. E aquela história, a gente recebe, os dados são gratuitos, a gente está dentro de uma universidade, a gente precisa ter todo tipo de software, todo tipo de dado. Então, a gente não pode, isso é importante. Então, a gente tem recebido essas imagens. Eu tenho um aluno de doutorado trabalhando com essas imagens, mas obviamente que você está falando de dados temporalmente muito ricos, né? A cada 15 minutos a gente tem uma imagem, mas com uma resolução espacial muito grosseira, 3 quilômetros. A gente, na verdade, está indo na direção contrária. A gente agora quer trabalhar com cada vez mais detalhe espacial e detalhe temporal. Mas nós temos, então isso aqui é só uma... E
há alguns anos, eu acho que aqui, quando vocês lembram de Brasil, quando a gente fala Brasil, se eu tivesse fazendo essa fala aqui em 2007, 2006, provavelmente vocês teriam visto alguma coisa sobre o Brasil na mídia internacional falando de biocombustível, de etanol. Então, o Brasil teve um momento que a gente falou assim, olha, nós vamos resolver todos os problemas do mundo. A gente se achava, a gente virou potência e a gente, enfim, tinha um presidente que rodou o mundo falando, olha, nós resolvemos os problemas do mundo. Acabamos com a fome, com a poluição, com a emissão de gases de efeito estufa. Nós vamos produzir etanol. Claro que a coisa não funcionou dessa forma. Enfim, nós temos também grandes reservas de óleo, né, de petróleo. Mas o fato é que, por volta de 2010, houve um interesse, obviamente, global por a questão de fontes alternativas de energia, bioenergia. E aí nós fomos contactados por um grupo da Universidade de Stanford, o Carnegie Institute, sediado na Universidade de Stanford, para a gente mapear cana-de-açúcar. E aí eu falei, olha, dizem que a produção de cana-de-açúcar, o etanol da cana-de-açúcar, ele não vai comprometer a produção de alimentos no Brasil e nem vai causar mais desmatamento. E dizem que vai ocupar as áreas de pastagens degradadas. Então, nós conseguimos um recurso para mapear as tais pastagens degradadas. Eu não sabia o que era degradado, não sabia bem o que era uma pastagem e a gente começou um envolvimento com isso aí. E desde então, eu hoje amanheço e durmo pensando em pastagem, grass, e nós estamos agora com um financiamento muito grande. Na verdade, o grupo nosso hoje é financiado, entre outros financiadores, pela Gordon Bettmore Foundation. E a questão é o seguinte, o Brasil produz muita carne, nós exportamos muita carne, somos o principal exportador de carne do mundo. E a questão é como continuar produzindo, produzir mais. Há alguns estudos que mostram que por conta do aquecimento, das mudanças climáticas, a gente vai perder aproximadamente 25 milhões de hectares de área com alto potencial produtivo para grãos. Enfim, a gente tem tido, obviamente, os eventos extremos têm se tornado mais frequentes e cada vez mais extremos. Estamos agora atravessando um período de seca em boa parte do país. E a gente tá buscando mapear. Esse é um interesse global, tanto é que tem uma fundação americana financiando. A gente tem hoje um recurso da NORAD para também fazer mapas de cobertura e uso da terra para todo o Brasil. Então a questão toda é a produção de alimentos, né? E como produzir mais gado em menor área, em menor tempo, com menor emissão de gases de efeito estufa e ao mesmo tempo liberar área para outros fins e evitar o desmatamento. É uma coisa bastante complexa e a gente tem tentado, e aqui é o que eu vou mostrar daqui para frente, a gente, por conta desse projeto, a gente tem investido muito tempo em pensar como classificar as imagens de satélite de uma forma mais eficiente, mais rápida, e temos tentado mapear níveis de degradação de pastagem. Primeiro eu tive que aprender o que era de fato degradação. A degradação, na verdade, é qualquer coisa que está abaixo de uns grade, below grade, degrade, e isso quer dizer que a gente, na verdade, tem problemas complexos para pensar o que é uma pastagem de baixa qualidade. Esse é um conceito que depende de região para região, da espécie, depende de uma série de coisas. Então a gente temos usado o sensoramento remoto, detecção remota, muito. E está sendo um projeto bastante excitante. Não vou falar dessas caixinhas, mas basicamente a gente está buscando mapear qualidade de pastagens, degradação de pastagens, tendências de degradação e também pensar o seguinte, já que as pastagens são inevitáveis, nós não vamos deixar de comer carne e nem exportar carne cada vez mais. Eu particularmente acho que o Brasil passa por uma crise econômica agora bastante forte
E provavelmente quem vai tirar o Brasil dessa crise é a pecuária, a agropecuária. A agricultura sempre foi importante e agora a pecuária no Brasil está se modernizando. Nessa história que eu falei que o Brasil é bastante recente, a gente começou a ser um produtor sério de grãos no mundo e nos tornamos uma potência agrícola única, tropical do mundo, a partir da década de 70. Né? E a gente nunca prestou muita atenção para a pecuária. A pecuária foi uma coisa sempre marginal. Então, por exemplo, na Amazônia, que você tem uma quantidade, um rebanho gigantesco, esse rebanho entrou atrás do desmatamento. Desmata para produzir o mogno, retirar o mogno, e põe alguma coisa no lugar para garantir a posse da terra, põe o gado. Então, no Brasil, e um pouquinho ainda também de história mais recente do Brasil, a economia do Brasil ela sempre foi muito problemática, inflação sempre muito elevada, e a partir de 1994, cerca de 20 e poucos anos, a economia do Brasil ela entra num momento de estabilidade, e as pessoas que entendem nessa área de pecuária falam, esse é o ponto que a pecuária no Brasil começa a se profissionalizar. A agricultura começa a se profissionalizar na década de 70. A pecuária é algo muito recente. Então a gente quer saber, será que pastagens bem manejadas não podem prover serviços ambientais, sequestrar mais carbono, contribuir para a regeneração de chuvas, fluxo de água, fluxo de carbono? Então a gente, na verdade, está tentando fazer tudo isso aí, e para fazer isso aí a gente precisava daquela caixinha laranja. Na verdade, o interesse do mundo e dos financiadores são nessas caixinhas amarelo, azul e verde. E para fazer tudo isso a gente precisa de ter um mapa, onde que estão as pastagens, que é o que a gente está fazendo aqui. Essa é a área de pastagem no Brasil, em amarelo. Aqui eu coloquei junto com as áreas protegidas. É interessante perceber que toda essa área de pastagem aqui na região amazônica é os últimos 14 anos. Tá? Então, foi um processo rápido. A pecuária no Brasil, as fronteiras de ocupação, obviamente, elas vão se deslocando, né? E depois elas pararam. Isso aqui, daquela região ali, é o que a gente chama de arco do desmatamento. E, obviamente, que quando esse arco começou a se consolidar, houve também aí uma atenção muito grande para monitorar e para coibir novos desflorestamentos. Então, essa aqui amarela é a área de pastagem. A gente está falando de 170 milhões de hectares, tudo é muito grande. E a gente está tentando mapear, primeiro gerar um mapa recente, atual. Onde que está a pastagem no Brasil? Para isso, a gente está usando imagem Landsat 8. Landsat, então, esse super satélite, o Mercedes dos satélites. Eu falo Volkswagen que é robusto. Eu tenho um Fusca, de 1973. Nós temos 380 cenas Landsat. Cada cena dessa, 180 por 180 quilômetros aproximadamente, cobrindo o Brasil. É muita área, é muita cena. Em Portugal são 8. A gente está com um desafio, que é como mapear, novamente, assessoramento remoto, detecção remota funciona da seguinte forma: me diga o que está lá, que eu te digo o que está lá. Funciona assim. Essa era uma brincadeira que um professor de doutorado fazia. Na verdade, não é mágica. Então, a gente precisa tentar identificar o que está na superfície. Se eu quero entender processos ecossistêmicos, se eu quero, por exemplo, falar de degradação de pastagem, serviços ambientais, etc., eu primeiro preciso localizar. Então, a gente, na verdade, está usando uma estratégia. A gente buscou um apoio no Google. O Google, eu não sei se alguns aqui sabem, mas o Google ele tem o Google que a gente usa o dia a dia nosso, né? Todos nós usamos o Google, somos dependentes, é o google.com. E o Google tem o google.org, né? Que é o Google Outreach. E o Google, ele criou esse negócio chamado Google Earth Engine.
É interessante, não tem nada a ver com o Google Earth que a gente usa para achar o hotel, mas o Google Earth Engine é, na verdade, uma grande nuvem, é um negócio assustadoramente revolucionário. Eu brinco dizendo que é o admirável mundo novo. Então, no que tem de fascinante e também um pouco assustador. A gente, na verdade, está cada vez mais dependente disso, mas basicamente o Google, eles têm uma nuvem gigantesca e eles buscam o que existe de dado público no mundo, a imagem de satélite. Então, o satélite Landsat 8 passou sobre Lisboa hoje, daqui um dia essa imagem ela já está na nuvem do Google. Bom, você pode ir lá no Serviço Geológico Americano, você pode, essa é uma imagem gratuita, e baixar essa imagem. O Google ele coloca essa imagem para você lá, de graça também, e já coloca uma máscara de nuvens, além da máscara que já vem com a imagem do lado do Serviço Geológico, converte essa imagem, faz o que você quiser. E você também tem acesso ao que eles chamam de Google Computing Engine. Então, a gente, na verdade, o Google está apoiando um projeto, esse é um projeto que nós não lideramos, é um projeto que a gente participa, um outro projeto, que é um projeto que a gente tem a missão, a meta, de mapear a cobertura e uso do solo do Brasil de 85 até 2015, 16, o Brasil inteiro, com o Landsat. Sim, e agora nós temos até dia 26 de novembro para entregar os mapas de 2008 a 2015. A gente é um pouco apertado, mas a gente está fazendo isso com o Google, tá? Então o Google nos deu um apoio no sentido que a gente tem um acesso bastante privilegiado a essas nuvens. Então esse é um projeto financiado pela NORAD. Basicamente, a gente quer estimar, na verdade, nós somos o mapeador desse negócio, mas o projeto é o seguinte: o Brasil, por ser um signatário do protocolo de Kyoto, ele tem que gerar inventários de emissões de gases de efeito estufa. O inventário mais recente que nós temos é de 2010, foi lançado ano passado. Então nós estamos sempre muito atrasados nesses inventários, claro, porque o esforço de você ter mapas para o Brasil inteiro é muito grande. E tem um grupo, uma ONG, chamada Observatório do Clima, que desenvolveu protocolos para monitorar emissões de gases de efeito estufa, sistema de emissões, de estimativas de emissões de gases de efeito estufa. E eles fizeram uma proposta bastante arrojada para o Google e buscaram o financiamento dessa agência norueguesa por meio do World Resource Institute, WRI, para mapear o Brasil ano a ano. E é claro que esse é um desafio com muitos erros, com muitas dificuldades, mas os mapas até 2015 estão prontos. Não me perguntem como, com muitos erros. Isso foi colocado de forma muito transparente. Na verdade, nós tivemos 2 meses para mapear o Brasil. Como é que a gente fez? Eu vou falar aqui do que a gente está usando para mapear pastagem, mas isso é o que a gente está usando para mapear agricultura, mapear floresta natural. No caso da pastagem, bom, a gente está usando esse algoritmo aqui, que parece ser o algoritmo da moda. Na ciência também tem os seus modismos. Quando a gente fala em classificação de imagem para gerar mapa de cobertura, Random Forest é a moda atual. E se você pega as publicações, você vai ver que todas, basicamente, nos últimos 5 anos, falam de Random Forest, então a gente foi por aí. Então, basicamente, a gente está usando a seguinte lógica. No caso da pastagem, no caso das outras coberturas, a gente está sendo um pouquinho mais, trabalhando com um pouquinho menos de liberdade. Mas numa área de pastagem, eu posso assumir, com pouca chance de errar, de que a área de pastagem do Brasil ela é estável dentro de um período de 2 anos. Não muda significativamente em 2 anos. Né? Para eu mapear a pastagem, quando a gente lembra de pasto, de gramíneas, é uma cobertura extremamente sazonal, né? Principalmente nas áreas fora da região amazônica. Então, tem uma sazonalidade muito intensa. Então, o que nós fizemos?
Bom, e eu tenho um problema no Brasil, como no resto do mundo, que é a cobertura de nuvens. Se eu quero observar a superfície, eu não posso me dar ao luxo de trabalhar com imagens de qualquer época do ano, então eu tenho que evitar as nuvens. Então a lógica que nós estamos seguindo eu posso trabalhar com 2 anos de dados, aqui no caso é só o Landsat 8, mas nós estamos usando o Landsat 5, o Landsat 7, nós estamos usando o que tem. Mas aqui é só o Landsat 8. Dentro de um período de 2 anos, se eu considerar uma série temporal, para nós é importante entender os ciclos, trabalhar com o ciclo hidrológico. Eu falar que não, o ideal seria eu trabalhar com uma imagem uma vez por mês, mas a gente sabe que isso custa caro em termos de qualidade de dados. Então, nós estamos trabalhando com séries temporais bimestrais. Abril, maio é uma coisa só para mim. Junho, julho é um período só. Então, ao invés de trabalhar com 12 meses, eu trabalho com 6 bimestres. E cada bimestre desse, na verdade, são dados que vêm de 2 anos para 2 anos. Então, considerando que o satélite passa sobre qualquer ponto no Brasil, qualquer uma daquelas cenas, né, ali naquele mapa, ele passa 2 vezes por mês. Se eu considerar bimestres e 2 anos, para cada pixel, para cada ponto do Brasil, eu tenho, para cada bimestre, até 8 observações. E aí eu escolho a melhor. Essa é a lógica que a gente tem usado. Isso aqui é um pouquinho vou passar, um pouquinho da lógica que a gente está usando. E a gente trabalha com aquela ideia de quanto mais variáveis, até que você não infrinja o princípio da parcimônia, mas em geral você espera que, aumentando o número de variáveis, a gente tem feito algumas análises e a gente tem trabalhado com contraste sazonal, desvio padrão dessas imagens. Nós temos 27 variáveis para tentar, para servir, né, para classificar. E esses são os primeiros resultados. Esse mapa aqui da esquerda é a nossa referência, é o que a gente tem mapeado atualmente no Brasil para pastagens, a área de pastagens. Esses 2 mapas são 2 tentativas. A gente tende a ser muito severo, né, consigo mesmo. Então, eu olho para aqueles 2 mapas e falo, nós estamos longe. E outro dia, conversando com um colega do INPE, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele achou fabuloso. Então, e que eu já tinha que submeter para... Então, nós temos acesso a essas imagens. Tem 5 metros de resolução. Mas o interessante é que quando a gente olha uma imagem Rapid Eye com 5 metros de resolução espacial, 36 vezes mais detalhado que uma imagem Landsat, eu ainda prefiro a Landsat, ela é impressionante. Então é isso. Só falando do Rapid Eye, por que o governo brasileiro gastou tanto dinheiro em comprar acervos para 2011, 2012, 2013, estão tentando empurrar agora 2014. O Brasil tem se tornado cada vez mais comprometido com a questão ambiental. Isso faz parte da agenda do país. Eu não sei como é que vai ficar agora que a gente tem passado por momentos de turbulência política, econômica, mas a questão ambiental no Brasil, ela é hoje algo muito importante, a ponto de, na última eleição presidencial, a gente ter tido uma candidata ligada à área ambiental, disputando com chances reais de ganhar. Não ganhou, mas Marina Silva. Então, o Brasil criou uma coisa que eu acho que vai ser muito importante a médio prazo, que é o que a gente chama de cadastro ambiental rural. Tentar entender o que acontece em cada propriedade agrícola, cada fazenda, né? Então, assim, o grande problema ambiental do Brasil é a questão fundiária. Quem que é dono do quê? Então, essas imagens foram compradas para fazer esse levantamento. E está praticamente pronto, é um negócio bastante interessante. Bom, a gente, em algum momento a gente usou ultraleve. Então, esse é um pouco de pesquisa que a gente faz, de tentar, por exemplo, entender, mapear parâmetros biofísicos da cobertura vegetal no bioma cerrado, e mapear, enfim, vários parâmetros biofísicos. Aqui, no caso, é o que a gente chama de espessura equivalente de água.
usando imagens Hyperion. Então, esse é um pouco dos trabalhos que a gente faz. É interessante que a gente trabalha com várias escalas. Isso aqui é um satélite. Na verdade, eu botei esses slides e a questão... E depois eu fiquei com, enfim, preguiça ou falta de tempo, mas a questão de 2 semanas saiu, na verdade, o primeiro paper do nosso grupo usando dados GRACE, publicado no Remote Sense of Environment. Eu acabei que não coloquei aqui, mas basicamente é interessante que os satélites têm nomes sugestivos. Então, quando a gente pensa em GRACE, graça, que é o Gravity and Climate Experiment. O satélite que está aí até hoje, é americano, para variar, que a gente está sempre... enfim, a nossa relação de pesquisa é muito forte com os Estados Unidos. E o GRACE, ele permite você monitorar a variação de fluxos de água, de massas de água, em subsuperfície e em superfície. Então, a gente buscou relacionar, por exemplo, impactos de desmatamento no Cerrado, essa grande conversão a nível de bacia, como é que esses fluxos têm sido perturbados. Então, eu não vou entrar também muito em detalhe, mas esse é um tipo de trabalho que a gente tem feito. Ainda nessa história, a gente teve agora, essa é uma bacia, bom, aqui é o mapa do Brasil dividido em estados, né, nos vários estados. Eu moro ali em Goiás, que é um estado bem central, né, e aquela área em vermelho é o nosso grande laboratório de campo. Então, é uma bacia hidrográfica de aproximadamente 11 mil quilômetros quadrados, bacia do Rio Vermelho, e ali a gente tem concentrado tudo que a gente pode fazer de campo. Então, a gente tem uma equipe que vai a campo todo mês. Se alguém vai nos dar alguma coisa, uma imagem, por exemplo, imagem World View, que é uma imagem cara, a gente conseguiu uma cobertura para toda a bacia. Então, a gente está concentrando esforços aqui, e a gente agora teve a questão de 2 meses, um voo de LiDAR, que é um dado de laser, um transecto para a gente estimar biomassa. Essa é a palavra também, uma palavra importante no mundo, né? Então, a gente tentar ver como que a gente pode desenvolver métodos para estimar a biomassa nessa região. E em busca de alternativas, isso aqui é uma antena que a gente está recebendo do Meteosat. A gente, como eu disse, a gente não tem uma experiência, ou nós não temos... eu gostaria de ter uma relação de pesquisa maior com a União Europeia, etc. E a gente tem hoje aquela antena recebendo dados Meteosat. E aquela história, a gente recebe, os dados são gratuitos, a gente está dentro de uma universidade, a gente precisa ter todo tipo de software, todo tipo de dado. Então, a gente não pode... Isso é importante. Então, a gente tem recebido essas imagens. Eu tenho um aluno de doutorado trabalhando com essas imagens, mas obviamente que você está falando de dados temporalmente muito ricos, né? A cada 15 minutos a gente tem uma imagem, mas com uma resolução espacial muito grosseira, 3 quilômetros. A gente, na verdade, está indo na direção contrária. A gente agora quer trabalhar com cada vez mais detalhe espacial e detalhe temporal. Mas nós temos... Então, isso aqui é só uma... E há alguns anos, eu acho que aqui, quando vocês lembram de Brasil, quando a gente fala Brasil, se eu tivesse fazendo essa fala aqui em 2007, 2006, provavelmente vocês teriam visto alguma coisa sobre o Brasil na mídia internacional falando de biocombustível de etanol. Então, o Brasil teve um momento que a gente falou assim, olha, nós vamos resolver todos os problemas do mundo. A gente se achava, a gente virou potência e a gente, enfim, tinha um presidente que rodou o mundo falando, olha, nós resolvemos os problemas do mundo. Acabamos com a fome, com a poluição, com a emissão de gases de efeito estufa. Nós vamos produzir etanol. Claro que a coisa não funcionou dessa forma. Enfim, nós temos também grandes reservas de óleo, né, de petróleo,
Mas o fato é que, por volta de 2010, houve um interesse, obviamente, global por a questão de fontes alternativas de energia, bioenergia. E aí nós fomos contactados por um grupo da Universidade de Stanford, o Carnegie Institute, sediado na Universidade de Stanford, para a gente mapear cana-de-açúcar. E aí eu falei, olha, dizem que a produção de cana-de-açúcar, o etanol da cana-de-açúcar, ele não vai comprometer a produção de alimentos no Brasil e nem vai causar mais desmatamento. E dizem que vai ocupar as áreas de pastagens degradadas. Então, nós conseguimos um recurso para mapear as tais pastagens degradadas. Eu não sabia o que era degradado, não sabia bem o que era uma pastagem e começamos a gente começou um envolvimento com isso aí. E desde então, eu hoje amanheço e durmo pensando em pastagem, grass, e nós estamos agora com um financiamento muito grande. Na verdade, o grupo nosso hoje é financiado, entre outros financiadores, pela Gordon Bettmore Foundation. E a questão é o seguinte, o Brasil produz muita carne, nós exportamos muita carne, somos o principal exportador de carne do mundo, e a questão é como continuar produzindo, produzir mais. Há alguns estudos que mostram que por conta do aquecimento, das mudanças climáticas, a gente vai perder aproximadamente 25 milhões de hectares de área com alto potencial produtivo para grãos. Enfim, a gente tem tido, obviamente, os eventos extremos têm se tornado mais frequentes e cada vez mais extremos. Estamos agora atravessando um período de seca em boa parte do país. E a gente está buscando mapear. Esse é um interesse global, tanto é que tem uma fundação americana financiando. A gente tem hoje um recurso da NORAD para também fazer mapas de cobertura e uso da terra para todo o Brasil. Então a questão toda é a produção de alimentos, né? E como produzir mais gado em menor área, em menor tempo, com menor emissão de gases de efeito estufa e ao mesmo tempo liberar área para outros fins e evitar o desmatamento. Isso é uma coisa bastante complexa. E a gente tem tentado, e aqui é o que eu vou mostrar daqui para frente, a gente, por conta desse projeto, a gente tem investido muito tempo em pensar como classificar as imagens de satélite de uma forma mais eficiente, mais rápida, e temos tentado mapear níveis de degradação de pastagem. Primeiro eu tive que aprender o que era de fato degradação. A degradação, na verdade, é qualquer coisa que está abaixo de uns grade, below grade, degrade, e isso quer dizer que a gente, na verdade, tem problemas complexos para pensar o que é uma pastagem de baixa qualidade. Esse é um conceito que depende de região para região, da espécie, depende de uma série de coisas. Então a gente temos usado o sensoramento remoto, detecção remota, muito. E está sendo um projeto bastante excitante. Não vou falar dessas caixinhas, mas basicamente a gente está buscando mapear qualidade de pastagens, degradação de pastagens, tendências de degradação e também pensar o seguinte, já que as pastagens são inevitáveis, nós não vamos deixar de comer carne e nem exportar carne cada vez mais. Eu particularmente acho que o Brasil passa por uma crise econômica agora bastante forte. E provavelmente quem vai tirar o Brasil dessa crise é a pecuária, a agropecuária. A agricultura sempre foi importante e agora a pecuária no Brasil está se modernizando. Nessa história que eu falei que o Brasil é bastante recente, a gente começou a ser um produtor sério de grãos no mundo e nos tornamos uma potência agrícola única, tropical do mundo, a partir da década de 70. Né? E a gente nunca prestou muita atenção para a pecuária. A pecuária foi uma coisa sempre marginal. Então, por exemplo, na Amazônia, que você tem uma quantidade, um rebanho gigantesco, esse rebanho entrou atrás do desmatamento. Desmata para produzir o mogno, retirar o mogno, e põe alguma coisa no lugar para garantir a posse da terra, põe o gado. Então, no Brasil, e um pouquinho ainda também de história mais recente do Brasil, a economia do Brasil, ela sempre foi muito problemática.
inflação sempre muito elevada, e a partir de 1994, cerca aí de 20 e poucos anos, a economia do Brasil ela entra num momento de estabilidade, e as pessoas que entendem nessa área de pecuária falam, esse é o ponto que a pecuária no Brasil começa a se profissionalizar. A agricultura começa a se profissionalizar na década de 70. A pecuária é algo muito recente. Então, a gente quer saber, será que pastagens bem manejadas não podem prover serviços ambientais, sequestrar mais carbono, contribuir para a regeneração de chuvas, fluxo de água, fluxo de carbono? Então, a gente, na verdade, está tentando fazer tudo isso aí. E para fazer isso aí, a gente precisava daquela caixinha laranja. Na verdade, o interesse do mundo e dos financiadores são nessas caixinhas amarelo, azul e verde. E para fazer tudo isso, a gente precisa de ter um mapa, onde que estão as pastagens, que é o que a gente está fazendo aqui. Essa é a área de pastagem no Brasil, em amarelo. Aqui eu coloquei junto com as áreas protegidas. É interessante perceber que toda essa área de pastagem aqui na região amazônica é os últimos 14 anos, tá? Então, foi um processo rápido. A pecuária no Brasil, as fronteiras de ocupação, obviamente, elas vão se deslocando, né? E depois elas pararam. Isso aqui, daquela região ali, é o que a gente chama de arco do desmatamento. E, obviamente, que quando esse arco começou a se consolidar, houve também aí uma atenção muito grande para monitorar e para coibir novos desflorestamentos. Então, essa aqui amarela é a área de pastagem. A gente está falando de 170 milhões de hectares, tudo é muito grande. E a gente está tentando mapear, primeiro gerar um mapa recente, atual. Onde que está a pastagem no Brasil? Para isso, a gente está usando imagem Landsat 8. Landsat, então, é esse super satélite, o Mercedes dos satélites. Eu falo Volkswagen que é robusto. Eu tenho um Fusca, de 1973. Nós temos 380 cenas Landsat. Cada cena dessa, 180 por 180 quilômetros aproximadamente, cobrindo o Brasil. É muita área, é muita cena. Em Portugal são 8. A gente está com um desafio, que é como mapear, novamente, assessoramento remoto, detecção remota funciona da seguinte forma: me diga o que está lá, que eu te digo o que está lá. Funciona assim. Essa era uma brincadeira que um professor de doutorado fazia. Na verdade, não é mágica. Então, a gente precisa tentar identificar o que está na superfície. Se eu quero entender processos ecossistêmicos, se eu quero, por exemplo, falar de degradação de pastagem, serviços ambientais, etc., eu primeiro preciso localizar. Então, a gente, na verdade, está usando uma estratégia. A gente buscou um apoio no Google. O Google, eu não sei se alguns aqui sabem, mas o Google ele tem o Google que a gente usa o dia a dia nosso, né? Todos nós usamos o Google, somos dependentes, é o google.com. E o Google tem o google.org, né? Que é o Google Outreach. E o Google, ele criou esse negócio chamado Google Earth Engine. É interessante, não tem nada a ver com o Google Earth que a gente usa para achar o hotel, mas o Google Earth Engine é, na verdade, uma grande nuvem, é um negócio assustadoramente revolucionário. Eu brinco dizendo que é o admirável mundo novo. Então, no que tem de fascinante e também um pouco assustador. A gente, na verdade, está cada vez mais dependente disso, mas basicamente o Google, eles têm uma nuvem gigantesca e eles buscam o que existe de dado público no mundo, a imagem de satélite. Então, o satélite Landsat 8 passou sobre Lisboa hoje. Daqui um dia, essa imagem ela já está na nuvem do Google. Bom, você pode ir lá no Serviço Geológico Americano, essa é uma imagem gratuita, e baixar essa imagem. O Google ele coloca essa imagem para você lá, de graça também, e já coloca
uma máscara de nuvens, além da máscara que já vem com a imagem do lado do serviço geológico, converte essa imagem, faz o que você quiser. E você também tem acesso ao que eles chamam de Google Computing Engine. Então, a gente, na verdade, o Google está apoiando um projeto, esse é um projeto que nós não lideramos, é um projeto que a gente participa, um outro projeto, que é um projeto que a gente tem a missão, a meta, de mapear a cobertura e uso do solo do Brasil de 85 até 2015, 16, o Brasil inteiro, com o Landsat. E sim, e agora nós temos até dia 26 de novembro para entregar os mapas de 2008 a 2015. A gente é um pouco apertado, mas a gente está fazendo isso com o Google, tá? Então o Google nos deu um apoio no sentido que a gente tem um acesso bastante privilegiado a essas nuvens. Então esse é um projeto financiado pela NORAD. Basicamente, a gente quer estimar, na verdade, nós somos o mapeador desse negócio, mas o projeto é o seguinte: o Brasil, por ser um signatário do protocolo de Kyoto, ele tem que gerar inventários de emissões de gases de efeito estufa. O inventário mais recente que nós temos é de 2010, foi lançado ano passado. Então nós estamos sempre muito atrasados nesses inventários, claro, porque o esforço de você ter mapas para o Brasil inteiro é muito grande. E tem um grupo, uma ONG, chamada Observatório do Clima, que desenvolveu protocolos para monitorar emissões de gases de efeito estufa, sistema de emissões, de estimativas de emissões de gases de efeito estufa. E eles fizeram uma proposta bastante arrojada para o Google, e buscaram o financiamento dessa agência norueguesa por meio do World Resource Institute, WRI, para mapear o Brasil ano a ano. E é claro que esse é um desafio com muitos erros, com muitas dificuldades, mas os mapas até 2015 estão prontos. Não me perguntem como, com muitos erros. Isso foi colocado de forma muito transparente. Na verdade, nós tivemos 2 meses para mapear o Brasil. Como é que a gente fez? Eu vou falar aqui do que a gente está usando para mapear pastagem, mas isso é o que a gente está usando para mapear agricultura, mapear floresta natural. No caso da pastagem, bom, a gente está usando esse algoritmo aqui, que parece ser o algoritmo da moda. A ciência também tem os seus modismos. Quando a gente fala em classificação de imagem para gerar mapa de cobertura, Random Forest é a moda atual, e se você pega as publicações, você vai ver que todas, basicamente, nos últimos 5 anos, falam de Random Forest, então a gente foi por aí. Então, basicamente, a gente está usando a seguinte lógica, no caso da pastagem. No caso das outras coberturas, a gente está sendo um pouquinho mais, trabalhando com um pouquinho menos de liberdade. Mas numa área de pastagem, eu posso assumir, com pouca chance de errar, de que a área de pastagem do Brasil ela é estável dentro de um período de 2 anos. Não muda significativamente em 2 anos. Né? Para eu mapear a pastagem, quando a gente lembra de pasto, de gramíneas, é uma cobertura extremamente sazonal, né? Principalmente nas áreas fora da região amazônica. Então, tem uma sazonalidade muito intensa. Então, o que nós fizemos? Bom, e eu tenho um problema no Brasil, como no resto do mundo, que é a cobertura de nuvens. Se eu quero observar a superfície, eu não posso me dar o luxo de trabalhar com imagens de qualquer época do ano, então eu tenho que evitar as nuvens. Então a lógica que nós estamos seguindo eu posso trabalhar com 2 anos de dados, aqui no caso é só o Landsat 8, mas nós estamos usando o Landsat 5, o Landsat 7, nós estamos usando o que tem. Mas aqui é só o Landsat 8. Dentro de um período de 2 anos, se eu considerar uma série temporal, para nós é importante entender os ciclos, trabalhar com o ciclo hidrológico. Eu falar que o ideal seria eu trabalhar com uma imagem uma vez por mês, mas a gente sabe que isso custa caro em termos de qualidade de dados. Então, nós estamos trabalhando com séries temporais bimestrais. Abril, maio
é uma coisa só para mim. Junho, julho, é um período só. Então, ao invés de trabalhar com 12 meses, eu trabalho com 6 bimestres. E cada bimestre desse, na verdade, são dados que vêm de 2 anos para 2 anos. Então, considerando que o satélite passa sobre qualquer ponto no Brasil, qualquer uma daquelas cenas, né, ali naquele mapa, ele passa 2 vezes por mês. Se eu considerar bimestres e 2 anos, para cada pixel, para cada ponto do Brasil, eu tenho, para cada bimestre, até 8 observações. E aí eu escolho a melhor. Essa é a lógica que a gente tem usado. Isso aqui é um pouquinho vou passar, um pouquinho da lógica que a gente está usando. E a gente trabalha com aquela ideia de quanto mais variáveis, até que você não infrinja o princípio da parcimônia, mas em geral você espera que, aumentando o número de variáveis, a gente tem feito algumas análises e a gente tem trabalhado com contraste sazonal, desvio padrão dessas imagens. Nós temos 27 variáveis para tentar, para servir, né, para classificar. E esses são os primeiros resultados. Esse mapa aqui da esquerda é a nossa referência, é o que a gente tem mapeado atualmente no Brasil para pastagens, a área de pastagens. Esses 2 mapas são 2 tentativas. A gente tende a ser muito severo, né, consigo mesmo. Então, eu olho para aqueles 2 mapas e falo, nós estamos longe. E outro dia, conversando com um colega do INPE, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele achou fabuloso, então, e que eu já tinha que submeter para... Aí houve muita crítica no Brasil, pô, mas está mandando gente para Portugal, tinha que mandar para os Estados Unidos, para países de língua inglesa. E ao invés de organizar melhor o programa, no Brasil a gente resolve os problemas dessa forma, pela raiz. Acaba o Portugal. E o programa, é claro que ele tem distorções, ele agora entrou numa fase por conta da crise econômica, mas, enfim, internacionalização é uma palavra extremamente importante para as universidades brasileiras. A minha universidade é uma universidade jovem, tem 55 anos, 60 anos, é bastante recente para vocês, enfim, para nós também lá no Brasil, mas é uma universidade que tem crescido muito. Então, a gente, na verdade, tem buscado parcerias. Nós já tivemos visiting scholars da Fulbright. A gente tenta trazer as pessoas para o laboratório. Então, estamos literalmente abertos, né? Nós não temos apenas bolsas para financiar, obviamente, mas o laboratório é aberto e a gente tem tido parcerias interessantes, né? Então, quem sabe, eu acredito que as parcerias elas têm o seu tempo de amadurecimento, eventualmente elas dão certo, outras não, mas é isso. E é isso também. Se alguém tiver alguma pergunta ou quiser... Desculpa. Há uma questão aqui, mas estou a um constrangimento fundo que é o processamento desta informação toda. Eu estava a começar a utilizar o Sentinel-2A e, portanto, os problemas ainda vão aumentar. Portanto, as soluções o Google Engine, como é que é? Podem programar? Podem Sim. É essa a solução? Sim. O Google ele criou, existem na verdade acho que outros, eu não sei se existem outras, deve existir, acho que o Google ele, obviamente ele é muito agressivo e ele criou esse negócio que é muito grande. Você pode fazer o upload dos seus codes em Java, em Python, e o Google ele tem todo ano o que eles chamam de Google Earth Engine Summit, que é gratuito. Você paga a despesa, vai lá para Mountain View, na Califórnia, e lá você tem 4, 5 dias intensivos de Google. Tá? Por exemplo, os dados do Sentinel-2A. É interessante que quando a gente olha, por exemplo, a gente tem um gráfico que eu não mostrei aqui, que é um gráfico que eu acho que é o gráfico mais interessante para mim hoje em dia, mas depois quando você olha, por exemplo, imagem Landsat para o Brasil, 380 cenas, 2 vezes por mês, e você faz o gráfico e plota em termos de disponibilidade de dados, né,
que a gente chama de L1T, que são dados com melhor precisão geométrica. Você vê que o gráfico, você teria supostamente todo mês 720 imagens para o Brasil aproximadamente, um pouco mais. Tá? Na verdade são 360. Você vê que o gráfico, ele está basicamente, as barras não vão além da metade. Ou seja, enfim, eu estou tentando ilustrar uma coisa sem a ilustração, mas dizer o seguinte: toda vez que um satélite passa, se a gente pensar que um satélite está passando 23 vezes por ano, o Landsat, né, o Sentinel vai ser a mesma coisa também. Metade do potencial de geração de dados daquele satélite é comprometido com nuvens. Essa é a situação. E a gente acha que essa outra metade ela vai ser de alguma forma preenchida com o Sentinel-2A. A boa notícia para mim, que estou no Brasil, eu acho sempre muito difícil acessar os dados europeus. Eu acho a Europa muito fechada, eu posso estar equivocado, e é uma tendência americana por ter ali feito a minha formação. Mas o americano ele é muito prático em colocar o dado à sua disposição, e obviamente que ele tem outros interesses, e parece que a Europa está entrando com essa filosofia. Então, mas a boa notícia é que os dados do Sentinel-2A, eles vão ser espelhados no Serviço Geológico Americano. Então, a gente vai ter uma garantia que os dados vão ser distribuídos livremente e, melhor ainda, integrados com o Landsat 8. E o Google, basicamente, a filosofia do Google você precisa de um dado que não está lá ainda. Então, você escreve para eles e, às vezes, no dia seguinte, o dado está lá. Claro que isso também não é assim, são 3 pessoas, na verdade, rodando esse negócio todo, mas, por exemplo, dados de topografia para o mundo, SRTM. Na primeira vez que acessamos não estava lá, depois já estava. É tudo muito rápido e é o mundo inteiro. Então é um negócio interessante, assim, em termos de facilidade. Se você estiver pensando em pixel, você pode levar os seus dados. Então, assim, nós, no laboratório, nós montamos uma equipe que está, eu diria assim, muito à frente do Google Earth Engine e desenvolvendo scripts, códigos. Enfim, novamente, se alguém tiver interesse de visitar o laboratório, passar alguns dias vendo o que a gente está fazendo, são bem-vindos. Eu achei que você foi muito mais diplomático a falar das dificuldades de acesso aos dados europeus do que eu costumo ser. É impressionante, eu diria assim. Isso. Não sei se há mais questões. Vocês conhecem? Não. Queria apresentar-lhe um brasileiro.